A gente julga pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo sistema de desenvolvimento, tá? E não pelas práticas, que às vezes elas são muito questionadas ou condenáveis pelo ponto de vista do dominador ou daquele dito evoluído, tá? Então, o calendário, daqui a pouco vou até melhorar essa questão de desenvolvimento, mostra o quanto os maias e os demais eram bastante evoluídos, eram bastante desenvolvidos, tá certo? Então, para terminar maias, tchutchucos, a última coisa que falta discutir com vocês é a cultura. E reparem, toda civilização tem cultura. E se tem cultura, toda civilização é desenvolvida. Por isso, mais uma vez, não pode ser comparada. O primeiro ponto da cultura deles, que eu acho muito legal, e muitos já devem saber, é a arquitetura. A arquitetura maia, assim como foi também a arquitetura asteca e um pouco a inca, era uma arquitetura monumental. Os maias adoravam construir principalmente templos, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, e também palácios. E quando a gente fala que ela entra na categoria de civilização semi-sedentária, apontando pelo fato de também ser sedentária em alguns pontos, a gente fala dessa evolução. Porque quando eles começaram a se sedentarizar, saindo dessa característica mais ligada a deslocamento, e foram organizando cidades, tchutchucos, a arquitetura passa a ser um grande exemplo disso. Olha que doideira. Eles tiveram um exemplo de uma cidade-estado, que é a cidade-estado de Chichén Itzá, que chegou a ter, no auge, cerca de 25 mil habitantes. E para aquela época, tchutchucos, 25 mil habitantes era bastante grande. Era uma cidade de fato, comparável, sim, a algumas cidades de maior expressão ali na Europa, tá? Então, os maias, reparem, eles se sedentarizaram e quando fizeram isso, eles acabaram constituindo cidades. Eles são exemplos de uma revolução urbana que aconteceu aqui também. Tá legal? Outro ponto da cultura, olha só que coisa interessante, coisa que a gente não sabe. Eles tiveram escrita, só que a escrita deles era chamada de pictográfica. Traduzindo, tchutchucos, pictográfica significa simbólica, tá? Digamos que ela é uma melhoria do sistema hieroglífico. O hieroglífico, ou escrita hieroglífica, que vocês lembram do Egito Antigo, é aquela escrita que você usa símbolos, mas como? Imagens. Então, se você quer representar um barco, você representa um barco. Você desenha algo parecido. Se você quer representar um faraó, você tenta representar dentro de um cartucho símbolos que fazem referência à natureza e ao faraó. Geralmente, um faraó era bastante representado pelo símbolo do escaravelho, tá? Já a pictográfica, ela se aproxima de uma escrita convencional. Ela tem símbolos, tal qual a hieroglífica, mas os símbolos, eles já fazem menção a fonema. Olha que legal. Eles tinham um rudimento de escrita que a gente conhece hoje. Porque o que a gente escreve que, na verdade, é uma representação do som, do fonema. Os maias tiveram algo parecido. Eles estavam evoluindo para esse quesito de escrita fonética, mas eles ainda pararam no meio do caminho, que é a escrita pictográfica. São desenhos que lembram fonemas. Tá legal? Tchutchucos, outro exemplo, e aí a gente faz a ligação com o calendário, e tem tudo a ver com o aspecto cultural, é a astronomia. Caiam de costas. Esses caras aqui, entre o século IV e o século XIII da nossa era, já estudavam trajetória de planetas. Eu falo que é para cair de costas, porque quem estudou com Adriano, todos vocês, o Renascimento, deve ter lembrado de um Galileu, de um Copérnico, de um Tycho Brahe, de um... Vamos pegar outro exemplo lá. Vamos ficar com esses, para não avançar demais. Que eram astrônomos e já estavam tentando compreender o movimento dos astros, dos planetas. Os maias já estudavam isso lá atrás, bem antes do Renascimento acontecer na Europa, e numa conjuntura, num contexto que é chamado nessa época de pré-colombiano. Vejam só que coisa interessante. Eles sabiam, por exemplo, toda a trajetória lunar, já tinham ideia das fases da Lua, tanto é que um dos calendários deles, que é o calendário ritualístico, o calendário religioso, era lunar. Bacana? E para finalizar, para o Ita e afins, matemática. A matemática maia, tchutchucos, já trabalhava com zero. Olha que louco.
Os caras já sabiam a compreensão de que o zero era ausência de numeração, era ausência de algo. Então, eles já trabalhavam com contas que envolviam esse tipo de, aspas, nomenclatura, o zero. Certo? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessa cultura que eu passei agora. Galera, primeiro exemplo de cultura, e o exemplo do quanto os maias verdadeiramente eram uma civilização bastante interessante, está aqui, ó. É a pirâmide maior da cidade de Chichén Itzá. Era uma das cidades maias, tá? Lembrando que eles se organizavam em cidades-estado. Reparem, vocês conseguiram compreender aqui o quanto a construção deles é monumental? Era feita em pedra, estão reparando? Vocês perceberam o quanto a arquitetura deles faz muito referência a templo? Isso aqui é um templo a um deus chamado Kukulkan, aquela serpente emplumada, aquele ser branco, estão vendo? E o mais interessante, as pirâmides maias eram construídas uma em cima da outra. Então, essa daqui é uma pirâmide em cima de várias outras que eram construídas de tempos em tempo. E o que é interessante, estão vendo que ela tem escadas? Todas as pirâmides ou templos maias tinham essas escadas, assim como os astecas também. Só que as escadas, elas faziam referência ao calendário deles. Nesse caso, a quantidade de escadas somadas nos 4 lados equivalem a 365 dias. Muito legal, né? Porque são 365 degraus. E uma coisa interessante, vocês podem reparar que olhando para a imagem, vocês não encontram pedreira, né? E é interessante reparar que eles buscavam pedra em locais muito distantes. E o lance é tão interessante, tchutchucos, que quando os espanhóis viram isso, e no começo eles não encontravam pedras, eles não acreditavam que essas construções eram construções maias, que era possível fazer esse tipo de obra. E era, tá? Eles iam buscando as pedras, assim como acontecia no Egito Antigo, e construíam essas pirâmides num espaço de tempo de décadas, tá? E aí tem hoje até o Enigmas do Passado, ou Alienígenas do Passado, que agora é um programa, que afirma que, inclusive, as pirâmides maias foram construídas por alienígenas. E não é. Elas foram construídas pelos maias. Tá ok? Do lado, pessoal, esse aqui é um exemplo de um dos calendários maia. Esse aqui é o calendário ritualístico, tá? Eu trouxe mais para vocês repararem que aqui no entorno vocês têm não 365 dias, mas a quantidade de dias de um mês. Aqui no centro você tem os meses, tá? E mais no centro vocês têm uma reprodução do Kukulkan, a serpente emplumada. E reparem que essa serpente emplumada tem a característica de um ser humano, né? Eles acreditavam que sim, essa serpente, quando vinha para a Terra, quando vinha para conversar com seres humanos, ela adquiria essa característica humana. Tá legal? Mas esse aí é o Kukulkan, é a serpente emplumada. Tá ok? E para finalizar, tchutchucos, o último exemplo que eu trouxe da cultura maia é uma cena, tá? Isso aqui é uma cena pintada dentro de uma pirâmide, dentro de um templo, ok? E qual que é a cena? A cena está representando uma espécie de troca comercial. Aqui, sentado no alto, você tem um comerciante. Aqui, mais, digamos, emburrado, você tem um outro comerciante. E esse sinal que o comerciante que está em cima está fazendo é um sinal de quanto é que eles querem usar o termo para negócio. Ele está tentando fazer uma referência. Tipo, ó, eu tenho aqui 5 produtos ou 4 produtos, tá? E reparem que o que está aqui embaixo é cacau. Justamente o que eles utilizavam, semente, para a atividade comercial. Agora, reparem mais precisamente, tchutchucos, nessa cena, 3 coisas muito relevantes. Vou apagar primeiro. Aqui em cima, tchutchucos, ó. Todo mundo reparou que tem escrita? Essa é a escrita pictográfica deles, tá? Estão reparando que não é um símbolo do tipo imagem, barco, galinha, árvore, mas é um símbolo que lembra um fonema? Não, vocês não estão reparando isso, né? Mas isso aí que vocês estão vendo é uma representação de um fonema. Então, isso aqui é o exemplo da escrita deles. Cada bolinha dessas representava um fonema, ou uma ideia que lembrava um fonema, tá? Outra coisa relevante, perceberam a tonalidade de pele de um maia?
é uma tonalidade mais escura, né? Não à toa, os espanhóis chamavam eles de negros da terra. Por que negros da terra? Por essa coloração mais amarronzada, amorenada, tá? E uma coisa que eu acho que todo mundo deve ter reparado também, as feições de um maia são feições asiáticas, viram? Olhinhos puxados, o beiço um pouquinho mais proeminente. Então, o maia, ele pode, em muito, através da sua imagem, meio que corroborar que uma das teorias de chegada do homem à América, que é a teoria asiática, a teoria do Estreito de Bering. Tá legal? Então tá aqui, tio-tiucos, exemplos do quanto essa civilização é muito legal. É uma civilização bastante diferente, ok? Alguma dúvida? Não? Então Posso você está terminar? falando que o deus deles é um deus branco, mas eles não eram brancos. Eles não eram brancos. É muito interessante, Uau. né? E é mais interessante ainda quando a gente fala que o deus deles, além de branco, era emplumado, tinha pena. Eles imaginavam uma das aparências, como eu comentei, que é uma serpente com pena. É muito doido, né? É interessante porque eles acham que o branco era uma coisa diferente. Eles tinham tecidos brancos e até gostavam muito disso. Ok? Não é racismo, tá? Alguma dúvida a mais? Não? Posso terminar então, Maias? Galera, vou terminar Maias colocando aqui uma bomba que pouca gente sabe. Quando os europeus chegaram à América, quando os europeus chegaram ao território que os maias ocuparam, leia-se, por exemplo, espanhóis, os maias não existiam mais. Vou repetir, não existiam mais. Muito provavelmente a civilização maia que vocês acabaram de acompanhar comigo tenha desaparecido por volta do século XIII, começo do século XIV, lá em 1300 e algo. E tem explicações para isso. A primeira explicação, tio-tiucos, é que eles moravam num local chamado Península de Yucatán, América Central, que era muito assolada por tempestades, era muito assolada também por pequenos vulcões que existiam na época, e principalmente tufões, furacões. Então, acredita-se que aconteceu alguma calamidade, ou tempestade, ou erupção de um pequeno vulcão, ou um tufão, e isso teria acabado com a civilização, teria acabado com a maior parte das cidades-estado, ok? Outra explicação. Tio-tios, quando eu falei para vocês que os maias eram organizados em cidades-estados, todo mundo lembrou que cidades-estados são cidades o quê? Rivais e independentes, concordam? Tio-tios, elas brigavam entre si. Durante toda a existência da cultura maia nessa região da península do Yucatán, na América Central, entre o século IV e o século XIII, XIV, envolveu guerras. As cidades-estados brigavam o tempo todo. Então, historiadores acreditam que entre o século XIII e XIV teve uma briga geral, teve um conflito generalizado entre as cidades-estados. Por quê? Porque estavam crescendo demais, estavam precisando de áreas férteis, precisavam de escravos. Então, desencadeou-se um conflito que praticamente eliminou a civilização maia. E quem não foi eliminado acabou fugindo, acabou se interiorizando ou indo para outros locais. Tudo bem? E aí vem a última teoria. Existe uma última teoria que explica o sumiço dos maias, ali por volta desses séculos que eu estou comentando, que é a seca, tá? É uma coisa que, para quem for assistir o filme Apocalipto, vai acompanhar, aparece ali. Não se sabe ao certo, mas em um determinado ano aconteceu uma seca generalizada. Só que a seca que aconteceu num ano, ela foi se reproduzindo de 10 em 10 anos. Então, muitos morreram de fome, outros, para não morrerem, foram migrando, acabaram migrando ali para o coração do Império Azteca, ou desceram em direção à América do Sul. Então, essa última explicação, ou última teoria, demonstra que a fragilidade da civilização tem a ver com o solo, tem a ver também com o clima, ok? Então, para resumir, a civilização maia não existia no ponto em que os europeus aqui chegaram. Tudo isso que eu comentei meio que contando o que os europeus foram descobrindo, o que a arqueologia descobriu depois, o que a história ainda procura saber sobre os maias, mas os caras não foram testemunhas da chegada dos europeus. Ok? Terminamos. Vamos olhar a próxima, então? Professor, a Ingrid queria falar com o senhor.
Diga, Ingrid. Professor, mas se caso eles Fala. tivessem guerreado, não teria que existir fósseis deles, tipo ossos? Ah, existem, Ingrid. A gente tem bastante relatos que ficaram para a posteridade, não só porque esses fósseis, aspas, contaram alguma coisa, né? Eles foram descobertos e tinham marca de guerra, tinham marca de doença, mas também descobriram, dentro da interpretação dessa escrita maia, o que aconteceu. Então, nada do que a gente está contando aqui é só invenção. Existe muita conjectura, existe muita ideia que as pessoas que estudam tentam chegar como mais próximo da realidade. Mas tem fósseis, tem material escrito, tem também restos de comida maia, restos de cidade, como vocês viram, né? Chichén Itzá. Então não é que eles desapareceram, pá, viraram purpurina. Não, eles desapareceram enquanto civilização, tá? Mas os resquícios continuam. Os vestígios têm ainda existem. Legal? Entendi, muito obrigada. Legal, imagina. Galera, ó, todo mundo que tiver dúvida, me interrompe, tá? Eu tenho essa mania de falar demais, é coisa típica de historiador chato, mas interrompe, faz como o Ita. Não precisa ter medo, não. Tudo bem? Então vou perguntar de novo. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu os maias, como é que eles funcionavam? Tranquilos? Beleza, então vou para Incas, tá? Pessoal, para começar a trabalhar Incas, eu vou dar uma indicação de um desenho que geralmente eu não dou como indicação, mas é um bom passatempo, que eu tenho certeza que muitos já devem estar lembrando. Chama-se A Nova Onda do Imperador. Meu, não tem como não dar risada com aquele desenho. Nem mesmo a gente pode esquecer da série, que é muito legal também. Só que é muita invenção. O que é de fato dali dos Incas que eles colocaram no desenho é o nome do imperador. Alguém lembra qual que é o nome do imperador do desenho? Cusco. Opa, que é o nome da capital do Império Inca, tá? E uma outra coisa que também é muito real que aparece no desenho é a arrogância do Cusco. Aquela arrogância é típica dos imperadores do Império Inca, tá? Tanto é que no desenho ele tinha um sonho de construir um tobogã, lembram desse papo do tobogã? E para isso ele ia desapropriar uma aldeia. Isso era verdade, tá? Até porque todo mundo sabe que os incas tinham, assim como astecas e maias, imperadores que eram divinos, que eram deuses, tá? Então, hashtag vai a dica. É muito interessante para dar risada, tá? Mas a nova onda do imperador não é tão real. Não se aproxima, por exemplo, da realidade daquele outro desenho que eu indiquei, que fala sobre os astecas, que é Em Busca de Eldorado. Mas vem cá, é uma civilização muito legal. Por quê? Primeiro, porque essa civilização ela existiu entre os séculos 12 e 16 e foram testemunhas oculares da invasão espanhola. Eles foram destruídos pelos espanhóis. E uma coisa interessante, foram destruídos, mas não foram mortos. Quer uma dica? Quando você viaja, ou se você já fez essa viagem, lá para Bolívia, para Peru, para Equador e para Chile, você dá de cara com pessoas que têm os traços da civilização incaica. Os chamados colhas na Bolívia, ou qualquer outra etnia que habita esses territórios que eu comentei para vocês hoje, são incas, tá? E pode reparar, todos têm uma cultura muito parecida. A cultura do pastoreio, eles pastoreiam um animal que aparece, inclusive, no desenho A Nova Onda do Imperador, que é a lhama. A lhama, ela era utilizada não só para comida, mas também para tecido. Todos eles têm um tipo de costura muito parecida. Eles têm aquelas roupas coloridas, já viram? É um poncho, uma bolsa, que muita gente acha muito legal. Eles têm também o costume de fala. A língua inca ainda está muito presente nessas regiões. Eles falam o Aimará. O Aimará é a língua. Então, é uma civilização interessante porque ela ainda está presente na realidade, nos tempos atuais. E é uma civilização que foi um puta do império. Dá uma olhada aqui, ó. Todo esse territóriozinho que vocês estão vendo em verde no mapa era o território do Império Inca. Acha pequeno? Tá, porque o mapa é pequeno, né? Então, toma. O território deles, tchutchucos, tinha mais de 1.000 quilômetros de extensão de ponta a ponta e de largura tinha, na menor parte, mais ou menos algo em torno de 200 quilômetros. É muito, né? É uma civilização gigantesca, tchutchucos, e ocupou todo o território da Cordilheira dos Andes.
territórios que hoje faz parte do Chile, de um pedaço do Peru, de uma ponta do Equador, da bundinha da Bolívia, e foi uma civilização que teve costumes de organização que não diferem em muito das organizações que eu discuto dos povos pré-colombianos. E aí vai a parte legal. O nome tem a ver com sol. O nome Inca faz uma referência a sol, porque eles acreditavam que esse povo era um povo descendente do sol. Entenderam? Então vamos olhar para esses meninos aqui. Vai para a política. Política índica, tchutchucos, não é uma política muito diferente, é teocrática e imperial. Então, quem manda, o imperador, era visto como um deus. E esse cara recebia o apelido de Sapa Inca. Vou repetir, Sapa Inca. E o que é Sapa Inca? Significa filho do sol, aquele que comanda. Pegaram? A parte diferente que vocês vão ver aqui, tchutchucos, é que eles não tinham hereditariedade. Então, toda vez que morria um imperador, um Sapa Inca, quem assumia necessariamente não era o filho, e sim um parente mais capaz. Legal, né? A coisa era tão louca que, enquanto a civilização não encontrava alguém capaz de governar, depois da morte de um imperador, aquele imperador era embalsamado, ele era mumificado e mantido no trono até que o novo imperador pudesse governar. Galera, a coisa é muito legal para demonstrar o quanto eles acreditavam que o imperador era um ser sagrado. Ninguém podia começar a governar se não fosse capaz. Então, enquanto isso não acontecia, o antigo imperador, o morto, continuava a governar. Não sei como, mas ele continuava a governar. E que é a ligação com o Inca, que a gente viu lá no Nova Onda do Imperador, o Imperador Cusco, tchutchucos, era proibido para a civilização, para um homem comum, olhar diretamente para o imperador. Eles tinham sempre que olhar para baixo. Quem olhasse diretamente para o Sapa Inca, para o imperador Inca, era morto, tá? Então, reparem que era uma civilização que valorizava muito aquele que governava. Ou seja, ele era visto verdadeiramente como Deus representante do Sol, o filho do Sol. Tá bom? Outra coisa, o império deles, que vai fugir um pouco a regra em relação a maias, era um império unificado. Galera, era tão unificado, vocês viram lá no mapa, que a capital era Cusco. E olha só que loucura. Cusco significa umbigo. É muito legal, né? Eles achavam que a capital era o umbigo do Império Inca. E muitos até criam que era o umbigo do mundo. Então, esse Império Unificado era um império muito bem organizado. Ele era, por exemplo, dividido em províncias, tchutchucos. Olha só o avanço dos caras. Uma civilização pré-colombiana, julgada pelo europeu como inferior, já fazia a divisão do império em províncias. É como se você estivesse fazendo a divisão de um império em estados. Perceberam? Em cada província, eles tinham um cara que comandava. Mas esse cara, lógico, sempre fazia as vontades do imperador. Mais uma vez, é uma referência que é usada naquele desenho A Nova Onda do Imperador. Ok? Então, essa é a política. É uma política unificada, é comandada por um imperador, mas esse império era dividido em províncias e o imperador, ele não assumia dentro de uma regra de hereditariedade. Bacana? Vamos lá para a economia. Dá uma olhada aqui, ó. A economia deles é regra, todos são a mesma coisa. Era de base agrária. Só que o interessante é que os produtos que eles plantavam eram de maior variedade em comparação a astecas e maias. Segurem aí. Eles plantavam milho, milho é muito legal porque o milho era a base da economia deles. Eles plantavam amendoim, batata, quinoa, algodão. Galera, e o legal é que eles faziam experimentos genéticos com plantas, tá? Para vocês sacarem o que eu estou comentando. Quem já foi para essa região da Bolívia, Peru, Chile e Equador, deve ter reparado que eles têm milhos de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Para vocês terem uma ideia, eles faziam tanta manipulação genética ou teste genético no plantio, na agricultura, que eles chegaram a ter mais de 1000 espécies de milho diferentes. Tudo bem? Só que aí é que está o detalhe. Era tudo muito farto, era muita produção, mas como as terras pertenciam ao Estado, ou seja, ao imperador,
toda a produção era uma produção que tinha que ser dividida. Olha que loucura. Uma parte da produção ficava com a aldeia que produzia, legal? E, inclusive, o nome da aldeia é Ailiu, não precisa guardar, mas significa aldeia, é daí que vem o nome aldeia. A outra parte daquilo que era produzido era dado para o imperador, ficava nos armazéns do imperador, e a terceira parte, tchutchucos, era entregue ao Deus Sol. Olha que louco! Eles tinham a crença de que uma última parte da produção dentro de uma aldeia tinha que ser entregue ao Deus Sol. Então, funcionários incas passavam pelas aldeias e recolhiam essa última parte. Essa última parte, logicamente, ficava na mão do imperador, propriamente dito. Tá legal? Então, reparem que a terra estatal vai aparecer em qualquer civilização pré-colombiana, dessas que a gente está discutindo, era muito forte aqui dentro da civilização inca, a ponto de você ter essas divisões. A divisão para a comunidade, para a aldeia, a outra parte ficando com os armazéns do imperador, e a última entregue ao Deus Sol. E quem administrava era o próprio imperador. Ok? Tchutchucos, e ainda dentro da economia, a mão de obra que eles utilizavam era uma mão de obra camponesa, tá? Só que não se esqueçam, é meio que regra nesses povos. Eles usavam a servidão coletiva. Então, o que é servidão coletiva? Servidão coletiva é o uso do camponês, já que ele está arrendando a terra, já que a terra não é dele, mas esse uso da mão de obra do camponês, aqui nesse caso, não era só na agricultura, era também no exército. Quando estourava uma guerra, o camponês era obrigado a entrar para o exército. A mão de obra do camponês era utilizada também em obra pública, em pavimentação de estrada. Vou repetir, pavimentação de estrada. Os caras tinham estrada pavimentada. Era utilizada em obras para o imperador, na reforma de um palácio, na reforma, por exemplo, de um templo. Então, a servidão aqui era um pouco diferenciada. Ou seja, em comparação aos maias, o camponês era obrigado a trabalhar em tudo que fosse convocado. É aí, tchutchucos, que acontece isso aqui, ó. O nome desse tipo de mão de obra em que o camponês faz tudo é como se fosse um bombril, é mita, tá? Mita é essa obrigatoriedade de você trabalhar no que for necessário, naquilo que o Estado queira. Professor, tá legal? Diga. O Renan perguntou se nessa época tinha javali. Aqui no Brasil tem uma coisa diferente do javali, que é um porco chamado cateto. Tá? O javali é europeu. Toma cuidado. A gente então, lê muito lá em Asterix. Asterix e Obelix aparece o Obelix que gosta de comer javali, né? Aqui ele perguntou porque o senhor falou que eles plantam bastante coisa e ele falou que o javali destrói essas coisas. Por isso que ele queria saber. Sim. Esses javalis que foram trazidos para cá, eles foram trazidos pelos europeus. E é famosa a história de javalis que detonavam a agricultura, né? Mas nessa época dos incas, não. Aqui tinha um porco, né? Um porco nativo aqui da América, que é chamado cateto. Ele é um javali em miniatura, mas não tem chifre, dente, né? Não tem aquele dentão, não é tão agressivo, ele é bem pequenininho. Eu já vi. Já viu? Catetinho, né? É um bichinho bem interessante, mas é feioso pra cacete, né? Mas enfim, é o cateto. É muito estranho. É muito estranho. O que eles gostavam muito de fazer com o cateto, que inclusive era um animal que eles domesticavam, era pequenas cerimônias em que eles recheavam esse cateto com milho, né? Mas era pouca coisa que eles consumiam do cateto, eles não gostavam muito do sabor da carne de porco. Para eles não era interessante. Tá legal? Então tá aí a economia. Mais alguma dúvida? Posso partir para a sociedade, então? A sociedade inca, então, é uma sociedade que tem as mesmas regras da sociedade asteca e maia, tá? É só lembrar comigo. É estamental, e quando você lembra que estamental tem a ver com o nascimento, você tem que lembrar que, automaticamente falando, não tem mobilidade. É uma sociedade, portanto, imóvel. Só que olhem para a maneira como a sociedade inca era organizada. É uma sociedade muito simples, tá? Mas a simplicidade, lógico, não se compara ao que a gente tem de simplicidade numa aldeia tupi-guarani, por exemplo, tá? É uma simplicidade em termos de sociedade em classes. Eles acreditavam em 3 classes sociais. Dá uma olhada aqui. A nobreza,
e essa nobreza é a nobreza que praticamente assessorava o imperador no governo. Você tinha no meio sacerdotes, e os sacerdotes ficavam no meio porque geralmente era uma camada utilizada para ficar próximo da população. E por último, o camponês. Só que atenção, dentro desse camponês você tem também o artesão, tá? Então o artesão ele podia ser um camponês e vice-versa. Repara uma coisa, tchutchucos, nobres, sacerdotes e camponeses. Onde está o Oli? Cadê o imperador? Em que local o imperador aparece? Ele é tão importante que nem aparece. Ele é tão importante que ele nem aparece. Ele está aqui no alto, pessoal. Ele não pode ser considerado categoria social. Então é legal, porque ele está acima. É um deus. Ele é o deus. Ele é o representante do sol. É a maneira como eles faziam a referência, tá? E outra, aí é uma pegadinha. Já aparece em prova. Cadê o guerreiro? Onde aparece o guerreiro nessa sociedade? Ele não é humano, ele não precisa aparecer. Não, galera, guerreiro, ele tá dentro dos camponeses, tá? O camponês, como ele era recrutado para ser um guerreiro em época de guerra, ele ficava ali. Ele não era treinado para ser soldado, ele não era treinado para ser guerreiro, tá? É um camponês. Beleza? Pra gente terminar, então. E aí eles só largavam o camponês, tipo, mata alguém. Isso. É tanto fato, cara, que a gente percebe que as guerras entre os incas, elas eram vencidas pelo volume, tá? Pela quantidade de soldados que eles tinham. Os caras não tinham treinamento, né? Então, por tática, os caras não venciam. Eles venciam pela quantidade. Então, por exemplo, o camponês era tirado do campo, colocado no campo de batalha, colocado para lutar, sabia manejar minimamente a arma. Quando terminasse, se ele sobrevivia, ele voltava para o campo. Mas ele não continuava soldado. Então, havia uma regra entre os camponeses de minimamente passar de pai para filho o treinamento de arma, saber manejar uma outra arma, mas não tinha tática. Boa? Então, vamos terminar. Galera, para terminar, as duas últimas partes dos incas, para não ficar nada para a semana que vem, para a gente assistir o filme, depois dos astecas. Religião. Religião deles, politeísta, regra, não muda. Todos os povos eram politeístas nesse caso. E o deus mais querido por eles é chamado Viracocha, ou Viracocha. Viracocha, atenção, rufem os tambores, era uma serpente emplumada, era um homem branco. Muito interessante, né? Galera, eram parecidos os deuses que eles tinham nessa época, porque comprova-se que eles tiveram contatos entre si, tá? Então, Viracocha, ele vai lembrar o Kukulkan. Ele lembra aquela serpente emplumada. Por quê? Porque muito provavelmente os incas entraram em contato com os maias, ou vieram da mesma região. Ok? Incas tinham rituais? Tinham, pessoal. Não se esqueçam que a religião era muito relevante. E os rituais deles eram rituais para cura e colheita, tá? Só que o detalhe, eles eram também sanguinolentos quando havia necessidade. Então, por exemplo, quando eles tinham a necessidade de ter boas colheitas, eles faziam sacrifícios de seres humanos. Mas atenção, não eram rituais de sacrifício ou sangrentos como os maias faziam, tá? Era no máximo você drogar, já devem ter ouvido essa história, uma pessoa, colocá-la dentro de uma espécie de urna funerária e enterrá-la viva, tá? Era um sacrifício que eles faziam, mas sem derramamento de sangue. Não era muito comum. Tudo bem? E, galera, a cultura deles, dentro do quesito religioso, era muito sincrética. Eles copiavam muito a cultura de outros povos, geralmente aqueles que eles dominavam. E um povo foi o povo que muito se destacou. É chamado Ximu. Vou repetir, Ximu. O povo Ximu é um povo que foi dominado pelos incas e grande parte do que eles tinham de religião, os incas copiaram. Então, Viracocha, muito provavelmente, era um deus Ximu. E aí vem uma coisa legal. O Ximu ficava no norte do que hoje é o Chile, tá? Diga. Isso me lembra pra caramba alguns seres chamados romanos. Não sei se faz sentido lembrar, porque, né? Sim, total. Os romanos eram sincréticos, eles copiavam outras religiões. A grega, por exemplo, né? A persa com Mitra. Sim, os incas eram muito isso. Eles faziam muito essa cópia. E, para falar a verdade, junto aos astecas, eles faziam de forma assim bastante assintosa.
Porque quando você copia a religião do outro, o que você faz com o outro? Você desmerece. Você acaba tornando aquele que foi copiado parte do seu império. É uma tática. Os romanos faziam muito isso também por isso, por essa ideia. Tá legal? E para finalizar, tio Cos, vamos lá para a cultura, para a gente partir para o nosso almoço, para a macarronada. Incas, dentro da cultura, o que eu destaco para vocês é a arquitetura, uma arquitetura que trabalha com bastante formas geométricas. Uma dica, daqui a pouco eu vou mostrar. Visitem Machu Picchu. Machu Picchu tem construções circulares, é muito legal, é muito raro entre os povos pré-colombianos, só os incas tinham. Segundo, tinham excelentes obras de irrigação, faz parte da cultura, e eles construíam bastante poços, bastante canais. E é legal, galera, porque eles acabaram desenvolvendo também o que a gente pode falar que é engenharia, tá? Até porque eles tinham que fazer essas obras de irrigação para abastecer locais que eram muito distantes. Cultura. Tem também a oralidade. Eles não tinham escrita, tio Cos. Eles usavam a linguagem oral. E o exemplo da linguagem oral é a existência de um pessoal que era chamado de Awama. O que é isso aí? É um cronista. É como se fosse um aspas escriba, só que ele não escreve, tá? Ele era um narrador. Ele era o cara que era obrigado a guardar tudo que recebia de notícia ou de informação para poder passar. Ele era um funcionário real. Legal? E para finalizar, a matemática deles, que era uma matemática bastante interessante, tio-tiocos, trabalhava com numeração, não tinha escrita. Então não tem 1, 2, 3 e 4. Mas eles tinham uma coisa chamada quipu. Vou mostrar agora para vocês, ó. Quipu, pessoal, esse é Machu Picchu, tá? É isso aqui, ó. Estão vendo esses barbantinhos coloridos? Cada barbantinho colorido tem uma valoração, tipo 3, 10, 4, 1000. E cada nó que você dá é uma representação a esse número. Então, se, por exemplo, no filetinho azul você tem a categoria de dezena, 2 nozinhos equivalem às 2 dezenas. É bem legal, né? É uma matemática prática, é uma matemática que eles usavam no dia a dia. Legal? É quase Ainda um ábaco, só que Oi? prático, né? Isso, é um ábaco móvel. Ele é mais prático que o móvel, porque você pode dobrar, tal, né? Isso, lembra muito o ábaco, exatamente. Mais alguma? Posso colocar outras coisas aqui? Galera, ainda nessa imagem, eu trouxe aqui essa variedade de representação do Viracocha, ou Viracocha. Tudo isso aí que vocês estão vendo é o mesmo Deus, só que ele é representado de formas diferentes, de acordo com a região. Então, mais ao norte, eles representavam mais dourado, mais no centro era sem cor, ali no sul do Império Inca era mais colorido, tá? E aqui, tio-tiocos, esse cara segurando o machadão é o Sapa Inca, tá? É uma representação, tudo bem? É uma festividade. Mas eles estão trajados, o Inca, aqui no caso, está trajado da mesma forma em que o Sapa Inca era trajado na época em que existia, tá bom? E para finalizar, galera, eu tenho que mostrar para vocês aqui a cidade de Machu Picchu, tá? Ela é o exemplo da arquitetura deles e pode reparar, nem era tão monumental, era uma arquitetura mais prática, eram casas, mas mesmo que fossem palácios, estão vendo aqui um exemplo, era muito simples. E o detalhe é que é uma cidade que até hoje ninguém sabe para que servia. Não sabem se era uma cidade em que as esposas do imperador moravam, se era uma cidade onde o imperador usava para descansar. Mas aqui vocês podem reparar que a cidade ela era autossuficiente. Ela tem água extraída dos poços que ficavam aqui. Ela tinha plantio nessa coisa chamada de terraço. Isso aqui é o plantio em terraço. Ela tinha a domesticação de animais. Estão vendo aqui as alpacas? Estão vendo aqui as lhamas? E, tio-tiocos, é uma cidade que até hoje vale a pena ser visitada. Ela ainda respira um pouco da cultura inca. Tudo bem? Tio-tiocos, é isso. Civilização inca passada para vocês. Obrigado pela paciência. Boa tarde, bom resto de semana, bom final de semana. Tô com saudades e até a próxima, tio-tiocos. Tchau, beijão. Tchau, professor. Fiquem bem, tio-tiocos. Tchau, tchau. Tchau. Coloquem o nome ali, tio-tiocos. Tchau. Para vocês também, tio-tiocos. Joguem muito, namorem muito. Fera, velho. Esse cara era fera. Falou, professor. Tamo Falou, junto. Salmuca. Abração, gente. Vai lá. Ita,
Ontem era sua mãe que passou aí no fundo?